a gente tem que entender que o nosso país ele é um país de dimensões continentais, não é isso, o Brasil? E a gente já começou a ver o reflexo lá em São Paulo, o maior estado, o estado mais rico do país, já está tendo seus reflexos na economia e já está começando a desencadear para os outros estados também, em relação a isso. Nós somos regidos, o país, por legislações, por decretos, né? Por exemplo, o governo, em fevereiro, lançou uma lei, a Lei 13.979, que prevê as medidas de afastamento, a quarentena, a restrição. O governo já estava prevendo o que estava acontecendo na China, na Itália, nos outros países, né? E já foi se preparando para isso, né? E quando foi agora, decretou o decreto legislativo, que é o 06/2020, que é o estado de calamidade pública, né, até 31 de dezembro. Isso dá poderes ao governo a remanejar recursos, né, de onde o governo tem suas reservas. E assim os outros órgãos, os outros entes federativos, no caso, tanto o Estado fez o seu decreto, né, o decreto estadual 40.135 do estado da Paraíba, onde regulamentou algumas situações, tá, o que poderia funcionar, e também até o próprio município de Cajazeiras, falando aqui da nossa cidade, o prefeito decretou, né, teve a resolução 02/2020, onde está justamente falando sobre isso, o que pode funcionar, o que não pode, em algumas atividades, e o que nós estamos vendo aí, cara, infelizmente, é uma preocupação muito grande por parte dos empresários, né? Desde domingo, quando começou a ser feito o decreto pelo prefeito, foi publicado, e começou já a haver a polêmica, né? A pergunta número 1 dos empresários era: e aí, o que eu vou fazer com os meus fornecedores? Como eu vou pagar os meus funcionários, né? E são muitas perguntas e poucas respostas, porque ninguém sabia lidar com uma situação nova, né? Que o Brasil passa, um pequeno empreendedor passa, né? A gente sabe que existe alguns empresários, nós temos um cliente que o que ele recebe hoje é para pagar a duplicata na parte da tarde, vai na loteria e paga aquele boleto do fornecedor. E aí, né? Como é que eu vou pagar, né? E alguns juristas estão tratando a situação, o princípio da razoabilidade, né? Alguns advogados estão tratando dessa forma, que tem que haver o bom senso, não só por parte dos empregados, como por parte dos fornecedores. Como assim o governo está fazendo em relação ao que ele tem para receber dos empresários, né? Está pretendendo o quê? A gente vai ver aqui a questão de negociação, de prorrogação. A prova mais utilizada pelo governo é prorrogação. Prorrogação de tributos, prorrogação de impostos, de obrigações acessórias, né? E quanto aos fornecedores, os nossos credores, a quem o empresário está devendo, a quem ele tem para receber, tudo tem que haver o bom senso. Como os juristas dizem, é o princípio da razoabilidade, né? Tem que ter o bom senso numa situação dessa e que todos vão ter que estamos no mesmo barco, né? Porque se não cuidar, o barco vai afundar com todo mundo junto. Muito bem, Cícero. Então, já aproveitando a sua fala, né? Vamos começar aqui falando exatamente sobre esse ponto aí, a questão dos tributos e desburocratização para os empresários, né? Exatamente esse ponto que você tocou aí, aqui na cidade de Cajazeiras, com essa resolução, a 002/2020, né? Que deixou os empresários com a mão na cabeça, como você disse, e os meus fornecedores, empregados, como é que fica a questão de tributos, né? E aí, como é que fica essa situação, traçando em miúdos isso aí? Bom, o governo federal, ele partiu na frente já, porque ele sabia que a pressão viria logo pelas micro e pequenas empresas, né? Como sabemos que 80% das micro e pequenas empresas, quem sustenta a nossa economia, das pequenas cidades, das outras cidades em si, as micro e pequenas empresas, ela tem uma fatia muito grande no mercado. Então, o primeiro decreto lançado pelo governo, foi o decreto 152, quando ele prorrogou os tributos, os impostos, em relação ao Simples Nacional, né? Para quem não sabe, o Simples Nacional é um imposto único das empresas do Simples Nacional, onde está incluso o ICMS, o PIS, o COFINS, o ISS, né? E é tudo numa guia só. E a empresa, por exemplo, o governo prorrogou os tributos que se vencem da competência de março, abril e maio, ok? A competência de março, que pagava em abril que pagava em maio, e maio pagava em junho.
essas três competências serão prorrogadas por 180 dias. Por exemplo, o tributo de março, certo? Da competência de março, que se vencia dia 20 de abril, se vencerá dia 20 de abril, por exemplo, ele será pago dia 20 de outubro, ok? E assim sucessivamente. A competência de abril vai ser paga em novembro e a competência de maio será paga em dezembro, ok? Esse aí foi o primeiro decisão do governo, né, que é o Comitê Gestor do Simples, né? Alguns órgãos do governo são gerenciados por grupos, por comitês, né? E o comitê que cuida da microempresa é o Comitê Gestor do Simples Nacional. Esse comitê já publicou a resolução 152, né? E ontem foi publicado mais uma resolução, né, que trata da prorrogação das obrigações. E é isso, nós esperamos que isso dê um fôlego ao empresário, né? Saber que ele não vai pagar a sua guia do DAS, do Simples, no mês que vem, nem em maio, nem em junho, não é isso? Isso vai dar para respirar um pouco o seu caixa, o seu capital de giro, para que ele possa se recuperar, né? E cremos que foi uma boa estratégia do governo federal em relação a isso. Ok, Cícero, então só para entender aqui, né? Então, como você disse, o que tem que ser pago em março será pago em abril, correto? E assim sucessivamente. A competência de março, seria paga dia 20 de abril. Certo. Essa competência está havendo uma prorrogação de 180 dias. Será pago dia 20 de outubro, ok? E assim também vai acontecer com os meses de abril, a competência de abril, vai vencer dia 20 de maio, vai ser paga dia 20 de novembro, ok? E a competência de maio, que se vencia dia 20 de junho, será paga dia 20 de dezembro.